Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. No episódio de hoje nós vamos falar sobre automação predial, automação residencial, quais são as vertentes, quais são os pontos positivos. Eu estou aqui com o José Roberto, um grande entendedor do assunto, que vai dar uma aula pra gente. José Roberto, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Imagina, Felipe, eu que agradeço muito de estar aqui com vocês, espero colaborar com o seu pessoal aí, com o pessoal que segue seus canais, vamos ver se a gente contribui. Quantos anos trabalhando com automação? 21, 22 anos já, desde o ano 2000. O que não falta é conhecimento para compartilhar. A gente aprende muito, tanto com as coisas que dão certo, mas principalmente com aquelas que não dão certo. Né? É onde aprende mais. Aí você leva para a experiência de vida. Começou nos anos 2000, lá no bug do milênio. No bug do milênio. Na verdade era uma época interessante porque estavam surgindo a privatização das telecomunicações, então fibra ótica, as concessionárias estavam começando a agitar e a gente achava que já era o momento de mexer com a coisa, né? Mas demorou um pouco, mas felizmente a gente pode falar que agora estamos num bom ritmo aqui. Já venceu aquela etapa inicial. Um pouco de desconhecimento, um pouco de dúvida, o custo também, né? Tudo isso está melhorando muito. E a gente vê hoje as tendências estão bem mais próximas e bem mais viáveis. Perfeito. Lá nos anos 2000 foi quando surgiu lâmpada com baixo índice, baixo consumo, né? Mas ainda a gente trabalhou muito tempo com lâmpadas dicróicas, lâmpadas de filamento, para depois vir os LEDs, né? Então, era muito difícil de você achar no começo. Não tinha. E o que vinha também, você não sabia nem como comandar, como controlar. Então, havia um choque aí entre a tecnologia da iluminação e a da automação, né? Coisa que ainda não está totalmente resolvida, mas está muito melhor hoje, né? Acredito que já desenvolveu bastante. É um dos temas bem interessantes também para qualquer hora a gente voltar nele. Iluminação e automação. Iluminação, não só a iluminação, porque quando se pensa em iluminação, se pensa sempre na iluminação artificial e se pensa muito em eficiência energética. Perfeito. Só que a iluminação natural também tem que ser tratada, né, através de cortinas, fachadas e a questão das cores também. Se fala muito só da dimerização de lâmpadas, mas hoje os luminotécnicos, o pessoal que trabalha com iluminação, sabe que a luz é essencial para o conforto, né, para a segurança, até para a saúde, né? E isso tudo, a indústria de lâmpadas, a indústria de iluminação em geral, está investindo muito em tecnologia e automação também, só que elas precisam casar em alguns momentos para que o resultado seja o melhor possível, né, dos dois lados, tanto quem fornece a iluminação como quem controla. Precisa ter um senso comum, precisa todo mundo andar na mesma linha. Um ponto em comum, exatamente. A integração é tudo, né? É isso aí. A tecnologia, se não falar integração, a gente não sai do lugar. Vai ter um falando de um jeito, outro com outro protocolo, um com uma linguagem e... Tem que sentar todo mundo e falar, vamos fazer o melhor, né? Vamos seguir por aqui. O que é automação residencial e o que é automação predial? Existe diferença? Sim, a diferença aí no caso é o tipo de ocupação, né? Normalmente uma família usa o espaço residencial com determinada nível de personalização, né? A família, não adianta você chegar num prédio residencial, fazer 2 apartamentos com o mesmo tipo de automação, porque as pessoas que moram ali querem coisas diferentes. Cada um tem um perfil, né? Um é um executivo que viaja muito, outro é um casal com vários filhos, outro é um senhor de idade. Então, quer dizer, a automação residencial ela tem que ser muito personalizada. Quando você fala em automação predial, você vai mais para o lado das áreas comuns, né? Dos prédios corporativos, e aí você vai falar muito mais em eficiência, em conforto também, logicamente. Mas, de novo, voltando ao que nós falamos agora há pouco, integração é a chave de tudo. Você, quando fala em automação, a primeira palavra que me vem à mente é a integração de sistemas, porque nós temos, né, nas nossas casas, nos nossos prédios, vários sistemas, alguns prédios, inclusive, já têm bem desenvolvido a parte de segurança, por exemplo, ou a parte de ar-condicionado, mas quando você fala de um conjunto, quando você fala, poxa, mas será que a tua iluminação está integrada com a parte de eficiência energética em geral, quer dizer, a parte de iluminação, aí vem o controle de água, aí vem o gerador, aí vem tudo, né? Então, quer dizer, cada sistema em si, ele pode ser eficiente isoladamente, mas é lógico que a hora que você integra tudo isso e você consegue coletar dados e fazer um conjunto de ações,
A integração é tudo, é o que eu falo. Aí que você está falando de automação realmente, né? Porque não adianta ter um... Eu sempre brinco com o pessoal, tem gente que investe aí, por exemplo, num home theater, né? Gasta uma grana, coloca lá uma TV enorme, um som maravilhoso, mas aí você está lá sentado, tocou o interfone, você tem que parar tudo, descer lá na porta, abrir a porta para ver quem é, aí acender as luzes. Se você tem automação, você tem integração com iluminação, com ar-condicionado, com o porteiro eletrônico. Então você não precisa sair da sala, você abre a sua imagem, vê quem está chegando, é o seu amigo, você pode entrar, abre a porta para ele, ilumina o caminho dele, né? Não, coloca uma musiquinha se quiser. Enfim, então assim, é bem diferente. Você pode ter um investimento muito forte numa área, num sistema, em prédios, por exemplo. A primeira coisa que o pessoal investe é segurança. E realmente precisa, não vamos dizer que não. Mas às vezes para por aí, né? E o prédio acaba sendo seguro, mas ele não é confortável, ele não é eficiente. Então assim, aí quando você integra, as coisas acontecem. Então o segredo da automação, acho que o segredo, o conceito da automação, ele envolve integração e personalização. No residencial é muito óbvio, pelo que eu falei, cada um tem uma necessidade, cada família, mas nos prédios também, porque os prédios têm uma arquitetura muito específica, né? Questão de iluminação, sombreamento, ventilação natural, vizinhança, né? Então não dá para você fazer um projeto que sirva para tudo. Cada edificação vai ter a sua necessidade. Então, duas palavras para definir automação, eu acho, são boas: integração e personalização, quer dizer, uma programação apropriada. Incrível. Quais são os benefícios de a gente ter um empreendimento automatizado, uma casa? Na minha cabeça, na minha mente, me vem duas coisas: segurança e aquela questão da eficiência energética. O que mais que tem de possibilidade, de benefício? Eu te diria o seguinte: hoje, de novo falando dos dois conceitos, numa residência, a gente nem sempre observa, por exemplo, que a eficiência energética é algo importantíssimo. Não entra em primeiro lugar. A segurança, com certeza, mas se a pessoa mora num prédio onde ela já se sente segura, porque o prédio tem uma estrutura de segurança interessante, ela vai muito mais para o lado do conforto, do entretenimento. Quando eu falo do conforto, hoje se fala muito também de até telemedicina, né? Saúde em casa, quer dizer, você está em casa e você está vivendo dentro de um ambiente não só confortável, mas também saudável, né? Temperatura, iluminação, quer dizer, você está lendo um livro na sala, você está com o melhor tipo de iluminação, e aí se você acender a sala inteira para ler um livro, não vai ser nem tão agradável e você vai estar gastando energia a mais. Então, e você não pode estar ouvindo aquela música na hora que você quer ler. Então, assim, esse ambiente residencial, ele foca mais, assim, até um pouco hoje as pessoas pensam na produtividade também, por causa do home office, né, que virou imperativo. Então a casa hoje é o lugar de trabalho, é o lugar de estudo e é o lugar de convivência e também de lazer. Então eu diria que a automação residencial foca muito nisso. Quando você olha para o mundo predial, para o mundo corporativo e dos condomínios, aí você vai olhar a segurança novamente, né? Mas aí muito mais a eficiência energética, né? A eficiência em geral, não só da energia. A gente fala de energia, mas no consumo de água, no consumo de gás, né? No uso das facilities, etc. E não podemos deixar de pensar também no conforto dos usuários, né? De quem trabalha no condomínio, de quem usa o condomínio, quem mora no condomínio. Hoje, os condomínios residenciais e também os corporativos estão com uma infinidade de serviços agregados, né? Então, você tem ambientes que você tem que controlar o acesso, outros não. Em alguns, você tem que controlar o tempo de uso, se a pessoa pode ficar até um determinado horário ou não. E uma vez que ele está desocupado, se ele está desligado para poder economizar energia. Então, assim, o que se busca são benefícios de forma ampla, mas, de novo, em cada caso você tem um foco principal. A primeira vez que eu vi automação predial foi logo quando eu comecei a trabalhar com manutenção. Lá na minha época de estágio, eu tinha 17, 18 anos de idade. Me levaram numa sala, falaram: Felipe, essa aqui é a salinha da automação. Nossa. E era o BMS. BMS geral, né? Nossa, eu pirei quando eu vi aquilo, aquele monte de tela, o cara conseguia ver o chiller funcionando, a bomba, a quantidade de água que entrava, a energia. Aquilo até hoje me brilha o olho quando eu falo daquela sala, porque pra mim, isso há 15, 14 anos atrás, cara, eu falei, meu, que negócio futurístico é isso aqui, cara. E hoje poderia estar em qualquer prédio, né? Hoje eu acho que é muito mais fácil de você implantar.
E eu queria entender se com a tecnologia, eu li um artigo dizendo que, será que o BMS vai acabar um dia por questão das infraestruturas que você precisa fazer para ligar? E chegou, a gente tem a internet das coisas, agora que você comunica com um chipzinho desse tamanho aqui, tá tudo conversando já. É uma transição que vai acontecer, mas eu acho que a gente tem que dividir um pouco as coisas, né? Os sistemas de automação predial, chamado BMS, ele hoje, em função do nosso tipo de construção, né, muito concreto, ferro, lajes, etc., o bom cabeamento resolve sempre o problema. Eu não estou falando mal do sistema sem fio, pelo contrário, eles são extremamente importantes. Mas o BMS, como ele gerencia funções mais críticas de segurança, de eficiência energética, equipamentos de ar-condicionado, de bombas, etc., isso tem que funcionar mesmo, né? Então, é interessante você pensar, não é que o BMS vai acabar, ele já está evoluindo. Hoje, a gente se vale muito, principalmente em obras de retrofit, obras de reforma, de sistemas que trabalham com parte do acionamento sem fio, né? Parte do comando sem fio. Que é mais fácil de instalar, eles são mais... não são mais baratos, mas eles são mais... na verdade, a grande vantagem é a instalação mesmo. Né? A instalação, inclusive, é escalonada. Você pode começar em alguns ambientes e depois ir ampliando. Isso facilita muito. Já no sistema cabeado, ou ele já foi projetado lá atrás e você vai trocando componentes e adaptando dentro da estrutura que já existe. Então, os sistemas cabeados têm suas ressalvas e têm suas vantagens. O sistema sem fio também. Mas a tua pergunta está mais focado aí com a internet das coisas, 5G, etc. Não podemos ignorar isso, mas eu acredito que dentro de uma escala de tempo, a gente ainda vai permanecer um bom tempo com os sistemas mais tradicionais, nessas áreas que eu chamo de mais críticas, né, onde você trabalha com utilidades mesmo, e os sistemas mais avançados de IoT, ligados à internet das coisas e usando velocidade cada vez maior aí da internet, para sensoriamento de funções que são eventualmente até... não diria rotativas, mas que pode acontecer durante um período, depois não mais, né? Como agora, sensores, quando você vai fazer um evento, você tem que criar um sensoriamento de número de pessoas, e depois você não precisa mais, mas aí você precisa de uma outra função. Então são sensores, atuadores mais simples, mais fáceis, como eu te falei, de instalar e de integrar, e eles vão conviver por um bom tempo juntos. Eu não sei quando que a gente vai abandonar o bom e velho sistemas cabeados, os BMS mais tradicionais, até porque os BMS eles têm uma outra vantagem, né? Que eles, a forma deles operarem hoje já garantem, junto com a internet, um grande acúmulo de dados, né? Você gera na nuvem, você hoje acumula qualquer tipo de dados, o que para um gestor é magnífico, né? Porque no final do mês ele pode ter relatórios de qualquer tipo que ele precise, né? Desde o consumo de uma bomba, que está na hora de trocar, por que ela quebra toda hora, por que a iluminação... Hoje você, através de um sistema desse tipo, você sabe se um setor de iluminação tem uma lâmpada queimada, porque normalmente ele tem que ter um consumo X, se aquele consumo caiu, automaticamente você já detecta que tem que mandar um cara da manutenção lá para trocar a lâmpada, ou algum reator, alguma coisa parou de funcionar. Então, assim, são muitos dados que são coletados. Eu diria que a forma ainda vai evoluir, está evoluindo sempre. Mas, no geral, o que a gente busca, na automação predial principalmente, é melhorar a qualidade e a quantidade de dados. Porque todo mundo sabe que decisões bem tomadas são aquelas onde você toma em cima de dados reais e não de achismos, né? Eu acho que essa bomba está velha, precisa trocar, de repente ela está melhor que a nova, mas se você tiver isso documentado, você vai poder provar que está na hora de trocar. Então eu gosto muito dessa questão da evidência, né? Para o gestor, eu acho que isso é fantástico. É o que ele precisa, ele precisa de dados, ele precisa saber exatamente o estado da bomba, ele precisa saber exatamente o que está acontecendo. É aquela história, né? Coisa simples, o tal da reversão de bomba, né? Quem faz, né? Quem vê o nível de combustível do gerador, né? Qualquer um poderia ver, mas no fundo, quando você precisa do gerador, ele para de funcionar porque ninguém lembrou de pôr o combustível. E a automação já teria avisado e fica lá um bip incomodando a pessoa até que ele vai lá e enche de diesel. Aí você sabe que o gerador não vai dar problema. A automação predial, a automação residencial, você acha que ela vai modificar muito ou ela só vai ter, obviamente vai vir coisas para poder melhorar, para otimizar, novas funcionalidades, mas sempre vai ter. É uma coisa que vai existir de hoje em diante. Olha, a gente vive de surpresas, né? Para falar um pouco da automação residencial, quando eu comecei a trabalhar, lá no começo dos anos 2000, você não usava celular
para automação residencial. Não usava. A gente usava uns botõezinhos bonitinhos, controles remotos mais cheios de detalhes, tal. Era isso que a gente se baseava. Aí, em 2010, um louco chamado Steve Jobs, né, lançou o tal do tablet, né, do Palm Top lá. Palm Top não, desculpa, do tablet, o primeiro tablet foi o iPhone, o iPad. Então ele lançou o iPad em 2010. E aí ninguém entendeu o que era aquilo. No começo o pessoal ficou meio incrédulo, falou, isso não é um bom celular porque é muito grande. Não é um laptop porque o tamanho não dá para fazer tudo que eu faço no laptop. Tirar fotografia eu tiro do celular. Então o que é isso? Aí de repente começaram a perceber na área da automação que aquilo tinha uma grande funcionalidade, quer dizer, que os celulares não tinham ainda. Então, durante um tempo, o tablet foi a imagem do modismo e da mudança da automação residencial. Você tem um tablet quando você anda pela casa e você vai mexendo e vai ligando o som, apagando a luz e tal. Isso foi uma grande novidade durante um pouco tempo, porque ele veio substituir com um custo muito mais baixo os controles remotos que a gente usava, que eram controles remotos caros e cheios de frescura, difícil de programar. Com o tablet você tinha os ícones, então você podia, até uma pessoa de idade podia lá achar o que ela queria, punha lá ver novela e já ligava a novela, etc. Então isso foi uma fase. Logo em seguida, justamente em função do grande uso que teve, da grande mudança, dessa mudança de paradigma com o tablet, aí os smartphones começaram a evoluir. Quando a gente usava celular antes dos smartphones, a gente usava pelo SMS, o que era meio ridículo, porque eu tinha que ter no meu quadro de automação na minha casa um chip e eu precisava pagar ele para eu poder falar com a minha casa, você entendeu? Caraca. Porque o único jeito era mandar um SMS, mas uma hora acabava a carga, não do meu celular talvez, mas o da casa. Então, assim, a gente fazia o quadro de automação e punha um chipzinho lá, pré-pago, e de vez em quando precisava Mas era o que tinha. Era o que tinha. Mas eu achava legal, né? Ligar para minha casa e falar, estou chegando aí com um amigo, vamos acender a luz antes de eu chegar e tal. Era o que estava. Bom, para te dizer, então, houve uma grande quebra de paradigma, a adoção dos smartphones. E agora, recentemente, comando de voz, né? O comando de voz era alguma coisa que a gente testou no começo dos anos 2000, até para projetos de pessoas com questão de acessibilidade, deficiente físico, a voz seria muito importante, mas não era muito comum usar isso, a tecnologia não estava boa para ser usada naquela época. Mesmo com o Palm Top, tudo que tinha na época não funcionava bem. Agora com os assistentes de voz, é coisa de 2, 3 anos. Aqui no Brasil os assistentes de voz foram lançados em meados de 2019. Então nós estamos falando de uma coisa, não tem 3 anos ainda, 2 anos e pouco. A mudança foi brutal, entendeu? E ninguém imaginava que isso ia ser uma grande mudança. Só que hoje todo mundo quer chegar em casa e falar, Alexa, ok Google, né? E fazer as coisas para mim. E realmente hoje você visita, de cada 10 apartamentos decorados que você visita em São Paulo, 9 tem comando de voz, que é para o corretor ficar quietinho, né? Ele só chega lá e fala, Alexa, apresentar o apartamento para as visitas. E fica quieto e a Alexa vai conduzindo você pelo apartamento. Aí você fala, bom, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Eu não sou bidu, eu não sabia que o Steve Jobs ia lançar um tablet, eu não sabia que os comandos de voz iam estar tão em evidência, mas eu acho assim, respondendo melhor a tua pergunta, eu diria assim, as pessoas, no caso do residencial e do predial, é bem diferente a percepção, tá? No residencial, os últimos 2 anos foram um grande impulso no mercado, justamente porque as pessoas começaram a internalizar esses conceitos na sua casa. Quando eu ganho uma Alexa de presente, que é uma coisa talvez que eu ganho no fim do ano de um parente, de um amigo, e começo a brincar com ela, eu vejo o potencial que aquilo tem. E daí eu começo a... Então, se você olhar a pirâmide de consumo da automação residencial, ela abriu tremendamente, ou seja, clientes ou moradores que nunca imaginavam ter uma coisa dessa em casa, começaram a fazer essa brincadeira. Seja para uma criança que nasceu, eu quero pôr um abajur colorido lá, que muda a cor todo dia, conforme o estado de espírito. Se a criança está chorando, põe uma cor clarinha. Se ela está brincando, põe vermelho. Então, isso é coisa que você faz em 5 minutos hoje, né? Só que isso te traz uma percepção de que você pode ter muito mais do que isso. Então, de certa forma, a tecnologia começou a invadir as casas. Até um tempo atrás, aonde você usava esse tipo de coisa? Quando você fazia uma viagem, ia para um hotel um pouco diferente, vi lá no hotel. Ou foi numa multinacional fazer uma reunião e eles tinham lá, você falava lá, ligava o tablet, baixava
o projetor e tal. E só? Hoje não. Hoje você vai na casa de um amigo e ele vai te mostrar essas coisas e fala, bom, se ele tem, eu também posso ter, e aí você vai procurar um profissional e vai começar com isso. Então, o crescimento é exponencial. Eu tenho números aí, depois posso passar para você mostrar para o pessoal. Recebemos essa semana um relatório que mostra um crescimento de 5 vezes. O Brasil tinha, em 2015, 300 mil casas com automação. Em 2021, fechou com 2 milhões. E em 2025 deve fechar com 10 milhões. Então, isso ainda significa menos de 10% das casas. 10 a 15% das casas que tem no Brasil. Europa e Estados Unidos estão no nível de 40%, 50%. Então, a gente daqui a 5 anos vai estar ainda em 1/3 do número de casas que países mais evoluídos têm. Mas, mesmo assim, é uma progressão geométrica. Nós não temos, uma dica aí para o pessoal, nós não temos profissionais para dar conta desse crescimento. Então, precisamos formar profissionais, tanto instaladores, quanto integradores, quanto projetistas, porque isso eu estou falando no mercado residencial, que a gente tem esses números mais próximos. Mas o mercado predial não faz sentido não adotar, porque hoje é um diferencial para o empreendimento. Se você tiver que locar um espaço para o escritório seu, uma empresa quiser alocar, ela vai fazer minimamente uma comparação entre alguns prédios. Quando ela chegar em um, que ela vê que ele está funcionando de uma forma automatizada, que ela tem uma gestão mais eficiente, né, onde ele vai pagar um condomínio menor, onde ele vai se sentir mais seguro, onde os funcionários dele vão poder ter mais conforto, entende? Vai escolher qual. Então, a construção civil ela tem que adotar a automação como um diferencial competitivo. Se tiver 3 prédios no mesmo bairro, eu vou provavelmente escolher aquele que me oferece mais condição de conforto, eficiência e segurança, né? Então, eu acho que é inevitável. O prédio, inclusive, para poder tirar algumas certificações, não tem como ele continuar operando da forma manual, de questões de eficiência, para poder colocar um selo LEED, um selo Procel. Eu preciso ter uma automação. Você falou muito bem. Se você pensar, uma vez a gente fez um trabalho até bem detalhado com relação ao LEED. Dos 4 pilares do LEED, 3 deles envolvem automação quase que diretamente. Só a parte de materiais que não. Mas todo o resto, a parte de funcionamento, a parte de iluminação, de recursos naturais, sem automação, a automação é que consegue fazer você chegar na maior pontuação em qualquer selo de sustentabilidade que você adotar. E agora, junto com os selos de sustentabilidade, que já são muito importantes, a gente está vendo os selos de conforto ambiental, né, que estão progredindo muito. Então é uma visão legal para quem é gestor também começar a pensar em ambientes saudáveis, porque o que o pessoal, de certa forma, tinha um certo tom crítico com a sustentabilidade, tudo que os selos traz de favorável, existia o problema da operação do prédio, né? Então existia aquela boa intenção em fazer um prédio sustentável, ele foi implantado com todo o rigor, seguiu todas as premissas de projeto, legal. Mas e na operação? Será que ele está sendo devidamente confortável? Porque as pessoas que estão usando aquele prédio, elas estão se sentindo confortáveis, seguras, também, além de estarem num ambiente sustentável, num ambiente com manutenção de baixo impacto e tal. Então, isso é muito importante. Então, os selos ou os conceitos de conforto ambiental estão entrando em grande evidência. Aí vem a questão da iluminação, vem a questão do ar-condicionado, da climatização, enfim, as pessoas realmente se sentirem não só seguras, mas também confortáveis. Bem, né? O ambiente precisa ser legal em todos os sentidos. Senhor José Roberto, encaminhando para o final, tem alguma dica, alguma coisa que você gostaria de falar para o integrador, para o gestor, algum recado final para as pessoas, para o consumidor final, enfim, fique à vontade, a palavra é sua. Não, eu acho que é isso, a gente falou bastante, agradeço mesmo pela possibilidade de falar de uma forma tão ampla, mas eu acho que ainda a automação ela tem um pouco segura um pouco assim o conceito. Um colega outro dia, ele falou, ele veio fazer um treinamento de integrador, e aí quando ele foi para a cidade dele no interior, ele era um engenheiro, trabalhou em uma fábrica, e daí quando a fábrica saiu da cidade, ele falou, não, eu vou trabalhar com automação residencial e tal, fez os cursos, voltou para a cidade dele e falou, Zé, primeira festinha lá que eu fui, fim de semana tal, encontrei os amigos, falei, eu vou trabalhar com automação residencial. Aí ele falou, teve 2 tipos de reação que não me agradaram muito. Um grupo falava assim, você vai trabalhar com portão automático? Porque era a única automação que as pessoas conheciam, né?
que posso ter de automático na minha casa? Um portão? E os outros falavam assim, sim, já ouvi falar, mas isso é coisa para os Jetsons, né? Isso é coisa para os meus netos, não vai ser agora, né? Ele falou, quer dizer, ou eu atendo, faço portão, ou eu faço um negócio que ninguém vai querer. Aí a gente começa a perceber essa distância, talvez é pela falta de conhecimento, pela falta de então isso leva as pessoas a pensarem num certo distanciamento, por questão de custo, por questão de não ter eventualmente um profissional que saiba fazer isso e dê valor, e isso realmente traga valor para a residência dele, para o uso da família. Então a gente está passando essa fase já, eu diria que mais crítica, porque, como eu te disse, as pessoas começaram a descobrir essas tecnologias e estão vendo já em vários lugares. Tá, né? Tá por aí. Se não tiver no showroom, que tudo bem, o showroom, cara, mas aqui é um showroom, o cara fez isso. Mas ele sai do showroom, vai na casa do amigo, vê lá na casa do amigo. Viaja, entra no hotel, vê. Vai numa sala de reunião, vê. Então as pessoas estão começando a acordar para isso. Então a minha dica, a minha sugestão é assim, abrir a cabeça, saber que as tecnologias estão com custo realmente ficando cada vez mais acessível e bons profissionais existem. E aqueles que ainda não existem, que apareçam, porque o mercado precisa. Vai precisar. Olha esse número que você passou. Olha só essas projeções. São muito fortes. E a gente tem esse receio de que as pessoas não vejam isso como uma atividade profissional importante. Mas se você olhar o conjunto o número de habitações, o número de prédios que tem no Brasil, se você falar, eu vou trabalhar só com prédios novos e casas novas, já é um mercado enorme. Agora, se você falar, vamos atacar inclusive as edificações mais antigas que precisam ser atualizadas, aí o mercado explode. Gigantesco. É um mercado gigantesco. Exatamente. Tá bom? Zé Roberto, mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo bate-papo, foi incrível. Como que a gente encontra você nas redes sociais? Eu estou no LinkedIn, Instagram. Lá, José Roberto Muratori, LinkedIn de preferência. José Roberto Muratori. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo e do áudio para você poder clicar e lá bater um papo com ele. Tá, tem lá alguns artigos, tá? O pessoal pode... Alguns? É um monte de artigo, meu. Nossa, eu entrei no LinkedIn dele. 49 ou 53 artigos lá no LinkedIn. É mesmo? Fora os outros que estão espalhados por aí. Depois você mandou os blogs, falou, tem aqui também, tem esse material. Caraca. Mas a gente vai passar para vocês aí, vocês vão aos poucos, mas não só meus, não, são de colegas também, pessoas que colaboram gerando conteúdo. Isso é importante, né? Porque é um tema relativamente desconhecido. Quanto mais gente abordar e estudar, mais se propaga. Que é o que precisa. Precisa ter a divulgação, precisa propagar. O pessoal precisa começar a falar isso aí no boteco. Encostar no bar, no boteco e começar a falar sobre automação. Seria bom. Vai chegar, eu tenho certeza que vai chegar a esse nível. Eu não tenho dúvida, não. Não sei se daqui 1 ano ou se daqui 10, mas vai chegar. Está chegando mais perto. Eu já acompanhei os últimos anos. Acho que esses últimos 2 anos foram, para nós, foram muito rápidos até e muito ágeis. E essa empolgação aumentou no mercado. Nós e todos os colegas... As Alexas chegaram aí, todo mundo quer ter uma Alexa ou OK Google. E vamos lá, que eles estão ajudando a gente. E vamos para cima. E que venha mais tecnologia. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Felipe. Manutencistas, se você está no YouTube, depois procura a gente em todas as principais plataformas de podcast. É só digitar Manutencast que você vai encontrar. E o contrário também, tá correndo, tá na academia, tá ouvindo o Manutencast, depois vai lá, youtube.com/manutenção predial, para poder ver como é que foi esse bate-papo, como que é o José Roberto. Foi um bate-papo fantástico, riquíssimo. No mais, um forte abraço, até a próxima aí. Fui!